Olá, povo de Deus, paz e graça de Cristo Jesus. Daqui fala o missionário Antônio Machado, ministro do Senhor. Este é o meu testemunho. Tudo começou em 2018, no final de 2018. Quando Cristo começou a me chamar, eu estava a fazer o meu último ano do ensino médio. Então, no meu último ano do ensino médio, eu pude atender, a chamada de Deus. Desde criança, desde pequeno, Deus sempre começou a me chamar. Aos meus 5, 6, 7, 8 anos, Deus se manifestava na minha vida, falava comigo em forma de sonhos e visões. Desde pequeno eu tive muitos sonhos, muitas visões. E desde pequeno eu comecei a ver coisas estranhas que nenhuma criança gostaria de ver. Eu comecei a ter experiência de lado estranho do lado espiritual que nenhuma criança gostaria de ter. Eu comecei a ver, eu comecei a ouvir coisas que nenhuma criança gostaria de ver e ouvir enquanto criança, por ser tão assustador e por ser tão melindroso, mas tudo aquilo foi um dos sinais que Deus tinha um propósito para comigo, que Deus queria me fazer um homem grande, um homem de Deus que vai impactar esta nação, ou esta nação. Então, na medida quando eu comecei a ter sonhos e visões, eu me achava uma criança estranha. Mas eu não partilhava com ninguém. Nunca cheguei de partilhar com ninguém, porque aquilo só acontecia de noite e eu passava o dia bem enquanto criança. Nos meus 7, 8, 9, 10 anos, eu passava bem o dia, brincava com outras crianças e tudo muito mais. Mas quando chegava o período da noite, eu sentia medo. Por que eu sentia medo? Porque eu percebia que no período da noite que eu tinha visões estranhas, tinha sonhos estranhos e ouvia coisas estranhas. Então, eu comecei a ver tão cedo, eu comecei a ouvir tão cedo que eu comecei a ter medo da noite, eu comecei a ter medo da madrugada, eu comecei a ter medo de dormir e chegava momento no período da noite que todos estavam a dormir, mas eu ficasse ao pé da cama, sentado, e reparar para todos e dizer por que todos estão a dormir e somente eu é que não consigo dormir, somente eu é que fico a ter estes sonhos, estas visões, somente eu é que tenho essas experiências que não consigo explicar, não percebo por que os meus irmãos dormem na vontade, dormem na paz, e eu ficava com aquilo, já não conseguia dormir, mas depois o sono me pegava e eu dormia e acordava de manhã. Então, eu comecei a ouvir Deus muito cedo, eu comecei a contemplar visões de Deus muito cedo e eu nunca cheguei de compartilhar com ninguém porque eu não tinha noção das coisas e enquanto criança, aos meus 9, 10 anos, eu não achava aquilo muito relevante, eu achava que era algo do nada, algo do nada. Então, uma certa vez eu cheguei de contar para minha mãe, dizia que às madrugadas tem acontecido isso, eu tenho visto aquilo, tenho ouvido isso. E a minha mãe disse: filho, não se preocupa, voltar a dormir, vai correr tudo bem, nada de mal vai te acontecer. E eu ouvia aquilo e eu voltava a dormir, porque a minha mãe também não tinha como me direcionar, não tinha como me explicar, não tinha como me instruir naquilo que é a visão de Deus, naquilo que é a vontade de Deus através dos sonhos e visões que eu tinha enquanto criança aos 9 e aos 10 anos.
Aquilo foi indo, foi passando e eu fui uma criança muito perseguida porque eu fui uma criança muito, mas muito inteligente. Enquanto criança eu sempre fui o melhor aluno da sala, eu sempre fui o mais destacado. Os meus pais se vangloriavam de mim, nos meus familiares, nos seus amigos, nas suas rodas, nos serviços, eles se vangloriavam de mim, falavam de mim, dizendo que o meu filho é assim, o meu filho é inteligente, o meu filho na escola, você não tem noção, e tudo aquilo foi indo, passando, mas só que tem um porém, aquilo começou a gerar ódio, aquilo começou a gerar inveja, aquilo começou a gerar mau olhar para mim, porque enquanto eu me destacava na escola, os meus pais se orgulhavam e davam testemunho de mim. Eu aí tinha meus 10, 11 anos, 12 anos, e aquilo o testemunho que os meus pais davam de mim, porque chegava coisas que eu fazia na escola que não era da minha idade, coisas que os professores falavam de mim e me orientavam a fazer que não eram da minha idade. Então, eh, eu sempre parecia uma criança especial. Eu sempre parecia alguém especial. As pessoas quando olhavam para mim, viam algo especial de mim. As pessoas sempre que olhavam para mim, viam algo bonito, sempre elogiavam. Eles viam uma criança gênia, um futuro brilhante. Então aquilo foi indo passando e aquilo começou a gerar inveja, aquilo começou a gerar ódio. E eu comecei a ser muito, mas muito perseguido, bastante perseguido quanto criança. E eu tinha visões de pessoas que faziam coisas para me fazer mal, pessoas que faziam coisas para me matar, para me deixar cair, excepto que eu já tive visões a pessoas a tentarem, a virem me buscar da minha própria casa enquanto eu dormia. Eu sonhava que pessoas vinham me buscar e me levavam num local onde tinha muitas pessoas mortas e pegavam-me no meu corpo e me atiravam neste lugar que tinha muitas pessoas mortas, mas eles não entendiam porque enquanto eles me atiravam, eu caía e alguma força me levantava e saía daquele lugar. Eu não tinha força para sair daquele lugar, mas eu sempre saí daquele lugar. Eu comecei a ter sonho de pessoas vinham é, a, a, a tentar me pedir que para mim ser genro deles no sonho, ficar com a minha filha enquanto criança, eu quero que você fique meu genro, eu vou te dar aquilo, vou te dar aquilo, mas era tudo trabalho do mundo, do ocultismo, do mundo satânico para me fazer mal. Eu via muita, mas muita coisa. Eu fui muito perseguido. Eu passava a noite sem dormir. Eu passava a noite sem ter sono. Eu passava a noite com medo da noite. E eu passava a noite a chorar. Porque chegava um momento, enquanto criança, eu poderia dormir muito bem, das 19 ou das 20 ou das 21, mas quando chegasse às madrugadas, quando chegasse às 0 horas, eu me despertava tão logo. Aquilo era automático. É, durou, durou quase 3 a 4 meses com esta situação. Eu dormia a qualquer hora, mas quando chegava às madrugadas eu me despertava e eu era perturbado, eu chorava com medo da noite, com medo do espanto noturno. Eu ouvia vozes, eu sentia passo de pessoas andarem, eu via pessoas a entrarem dentro de casa, eu via pessoas a saírem dentro de casa voando. Eu passava a noite a ser apertado no pescoço, noite a ser amedrontado, atormentado, a noite a ser castigado, e pessoas que sorriam de mim durante as madrugadas no sonho, a dizer que eu não vou conseguir, a dizer que eu não vou ser ninguém, a dizer que tudo quanto Deus colocou para mim eu não vou viver aquilo, mas eu enquanto criança não sabia o que fazer, ainda não sabia dessas coisas da palavra.
Mas eu vivi com o meu irmão mais velho, o meu irmão da parte de pai, é, 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 ele é meu mais velho de 1 ano, então ele já era convertido naquela altura. E ele tinha por aí os seus 13 anos. Então ele fazia-me convite para ir na igreja, mas eu não relevava muito essas coisas. E eu pertencia a uma igreja que é chamada IECA, Igreja Evangélica Congregacional de Angola. E eu ia à igreja aos domingos, eu fazia parte do grupo coral, eu participava das atividades juvenil enquanto criança, mas aquilo não bastava porque aí não podia ter o Espírito Santo, não podia viver a manifestação de Deus, era algo tudo, tudo na religiosidade, era algo tudo programado, ninguém dependia de Deus, dizendo que vamos experimentar aquilo que Deus preparou, o que Deus tem para nós. Não, era só tudo religiosidade, porque era só homens dirigindo, homens implementando, e não tinha nada do Espírito Santo. Eu ia na igreja e acabava por pregar o sono, e eu dormia todo culto, e era sempre assim. Então, o meu irmão já era pentecoste aos 13 anos, e ele fazia convite para mim, eu negava a ele. Eu instigava o meu irmão por ser por ser pentecoste, porque eu achava aquilo louco, eu achava algo fora do outro mundo, porque, sei lá, ele orava tão alto, e quando chegava às madrugadas, ele orava tão alto que os meus pais sempre reclamavam por causa do barulho, pelas coisas que ele foi indo deixando. Eu sorria dele porque eu achava, eu não achava necessário que ele tenha deixado muita coisa e coisas de moda. Ele foi indo deixando, e quando ele foi indo deixando, ele começou a viver como um homem de Deus, e eu estava a achar ele de velho porque ele estava fora de moda. Então eu abusava dele, eu sorria dele, eu falava que quando ele me convidava, eu dizia que eu não quero ir na igreja, eu não vou na igreja. Mas chegou um exato momento que ele já não me convidou para ir na igreja. Fui eu próprio que me pronunciei e dizia que eu quero ir na igreja, me leva na tua igreja. Porque eu já não aguentava mais, eu explicava tudo para ele, eu dizia que me leva na tua igreja, eu já não aguento mais. Ele me levou na igreja, ele explicou aos seus líderes, dizendo sobre a minha situação, e os líderes oraram por mim e orientaram-me que eu passasse a participar em todos os cultos de terça, de quinta e de domingo, e era isso que eles me recomendaram. Eu fazia isso, mas quando vi que já não estava a ter mais aquele problema, ou já não estava mais passando por aquela situação espiritual, então eu parei de ir, eu parei de frequentar a igreja pentecostal do meu irmão. E eu fiquei, e depois eu comecei a ter sonhos. Eu expliquei dos meus sonhos para os líderes da igreja do meu irmão pentecostal, e eles tão loucos que ouviam eu explicar o meu sonho. Os sonhos que eu tenho tido, as visões que eu tenho tido, eles disseram que você é um profeta de Deus. Eu disse, como? Eu sou uma criança, profeta, eu. Disseram, você é um profeta de Deus. Pelos teus sonhos, pelas tuas visões que você tem tido, que você nos explicou. O líder disse que Deus está me dizendo, colocou isso no meu coração, que você é um profeta das nações. Deus está te chamando. Eu disse, Deus me chama. Eu disse, tá bem, já venho. E eu cultuava, mas eu abusava deles, porque o jeito dele de buscar a Deus, de adorar a Deus, é Pentecoste. Eu achava aquilo estranho, não compreendia nada, então eu abusava deles, mas depois eu fui indo desistindo. E
aos meus 11, 12 anos, eu comecei a ter sonho de coisas que poderiam acontecer. Coisas que poderiam acontecer em casa, na família, na escola, na igreja. Antes de acontecer, Deus já me revelava e eu falava para minha mãe: mãe, eu sonhei assim, 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 assim. E passava apenas alguns dias, uma semana e aquilo acontecia. E a minha mãe disse que o Machado já sonhou isso, o Machado me contou isso antes de acontecer. O Machado disse que sonhou, inclusive casos de morte, problemas, coisas boas, e era sempre assim. E aí a perseguição foi indo aumentando. Eu sonhava lutar com pessoas para me darem corrida, mas pela graça de Deus nunca me agarraram. Sempre sonhei em me darem corrida, mas nunca me agarraram. Sempre sonhei em lutar com pessoas, mas essas pessoas nunca me venceram. Eu não sei onde é que veio aquela minha força, mas em todos os sonhos, quando eu tinha sonhos a lutar, eu nunca treinei karatê, nem jiu-jitsu, nem judo, mas nos sonhos eu praticava artes marciais, eu batia sempre, era sempre eu a vencer, e nunca me venceram. E era sempre assim, era sempre assim. Eu fui indo crescendo, fui indo crescendo, fui indo crescendo. Quando bateu 14, 15 anos, eu fui indo crescendo e aos 15 anos, devido aos meus problemas, que era constante, a minha mãe ligou para o meu irmão, meu primo, chamado Pastor Monteiro. Então ele liga para ele, explica o meu problema, explicou o meu problema e o Pastor Monteiro pediu que eu aparecesse na igreja. E eu e a minha irmã fomos à igreja. Saí da igreja, no regresso da igreja fomos direito para o monte. Fomos ao monte, orávamos, ele orou para mim. Eu tinha que ficar alguns dias na casa dele, porque em todas as madrugadas eu me espantava sempre, me espantava, sonhava e sonhava que estava a vir me buscar. Acontecia que eu via pessoas, quando eu me espantava, via pessoas a virem me buscar. E já não estava a dar para ficar em casa porque a minha família não tinha como acudir, os meus pais não tinham como acudir porque não entendiam. Então fui encaminhado para a casa do pastor Monteiro, meu primo. E posto lá, fomos à igreja, depois da igreja fomos ao monte, oramos. Ele revelou algumas coisas para mim. Uma das coisas que eu lembro, quando eu era criança, eu tinha por aí meus 14 anos, 15, 14 a fazer 15, ele dizia que uma coisa que eu me lembro, dizia que és muito inteligente, és um menino muito gênio, muito sábio, e as pessoas querem apagar isso. O mundo das trevas quer apagar isso. Essa é uma das coisas que eu me lembro. E saímos do monte e voltamos, fomos para casa do pastor Monteiro. Eu fiquei lá algumas semanas. Não, passava lá sempre o final de semana, porque eu estudava de segunda a sexta, então o final de semana, na sexta-feira, passava lá todo final de semana. E até que todas as madrugadas ele tinha paciência de me levantar para orar. Ele levantava todas as madrugadas, orava comigo, pegava azeite e me ungia. Me ungia, orava comigo. Aquilo foi um momento que eu não consigo esquecer. Eu era criança, mas eu me lembro muito bem.
E ele dizia que o teu chamado é muito grande, as pessoas querem apagar isso. Ninguém quer que você viva esse chamado que Deus te deu. As pessoas querem apagar isso, as pessoas estão preocupadas com os teus sonhos, com as tuas visões. Eles não gostam da sabedoria que Deus colocou em ti, não gostam dos dons que Deus colocou em ti. Eles não querem que você viva isso, porque será um problema para eles no mundo espiritual, então eles querem apagar isso. Eu não entendia nada, eu só ouvia, não entendia nada, e ainda orando. Então, eu lembro que quando eu estava a fazer o último ano do médio, Deus começou a se manifestar de uma maneira diferente, porque aí já era um pouco crescido, tinha por aí os meus 17 anos, aí já percebia que Deus estava me chamando e já tinha conhecimento de algumas coisas. Eu sou alguém que fui muito destacado enquanto fazia o meu ensino médio, primeiro, segundo ano, fui destacado. No terceiro ano, no primeiro semestre, segundo semestre, eu também fui destacado. Mas no último semestre do meu terceiro ano do médio, eu comecei a decair, houve um declínio na escola. Eu não estava percebendo e eu já não tinha mais uma outra opção. E eu dizia que só me falta um semestre, faltam poucas provas, as últimas provas. Se eu reprovar, o que vai acontecer? Eu dizia que eu não posso reprovar. Então eu dizia dentro de mim mesmo, o que eu posso fazer para aprovar? Tenho notas baixas. O que eu posso fazer? Então eu dizia que eu vou indo pensando. Cheguei em casa, entrei no quarto, passei todo dia a pensar, a imaginar o que poderia fazer, procurar solução para mim poder levantar com as notas baixas e começar a me sair bem no último ano para então aprovar. Então aí eu lembrei da igreja do meu irmão. Eu lembrei que enquanto frequentava aquela igreja, eu via pessoas a testemunharem, pessoas a dizerem que me aconteceu isso, Deus fez aquilo na minha vida, Deus manifestou isso, Deus é bom, Deus fez esse milagre, Deus fez essa maravilha, Deus fez esse impossível acontecer ao meu favor. Eu lembrei, tão louco me veio isso em mente, e eu dizia que vou na igreja do meu irmão. Na igreja do meu irmão fazem milagre. Na igreja do meu irmão o Deus opera. Foi isso que veio em minha mente e meu coração. Eu dizia que eu vou na igreja do meu irmão. Se Deus fazer milagre e eu me sair bem e aprovar, eu vou me entregar a Deus, eu vou buscar Deus, vou servir a Deus, eu vou abandonar o mundo e vou viver para Deus. Foi isso que eu falei dentro de mim e foi por intermédio disto que eu comecei a seguir Cristo. Mas Deus usa a circunstância, queridos. Então, Deus usou tudo isso para me ganhar, para chamar a minha atenção. Uma vez que eu não estava a entender o chamado de Deus, não estava a entender, mas se você não entende, se você não vem do jeito que Ele queria que você viesse, então você vai vir de qualquer jeito. De qualquer jeito. Lembram de Jonas? Lembram de Paulo? Paulo veio de qualquer jeito. Jonas foi de qualquer jeito. Então, Deus tem suas maneiras de trabalhar. Então eu fui na igreja,
em todas as minhas orações que eu fazia na igreja era só Deus. Se você me fazer aprovar de classe, se eu aprovar de classe, se eu terminar o médio, eu vou abandonar o mundo e vou viver para ti, eu vou te seguir. Era sempre essa a minha oração, era sempre essa a minha oração. E eu fiz as provas finais e tudo correu bem, graças a Deus. E Deus fez o milagre, eu aprovei. E quando eu aprovei, eu disse: pronto, não tem como, estou preso na presença de Deus. Eu disse: não tem como, estou preso no caminho de Deus, estou preso na casa de Deus. Então eu vou cumprir aquilo que eu prometi para Ele. Então a partir daí, eu comecei a servir a Deus. Eu comecei a frequentar a igreja todos os dias do culto. Todos os dias do culto, todos os dias do culto. E uma vez chegou o tempo que me escalaram para pregar, para fazer a oração final. Eu tremia no lugar onde eu estava, com medo. E eu demorei uns 5 minutos que é para poder ir na frente, porque eu não queria, mas as pessoas diziam: vai, 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 vai. Eu fui, eu fiz a minha oração, fiz a oração final, tremendo. Eu dizia logo amém. E aquilo foi um sinal de Deus que Deus estava dizendo para mim: eu quero que você me serve. E a partir daquele momento que eu terminei de fazer a oração, aquilo tocou o meu coração. Eu dizia que é muito bom servir a Deus. Eu achei aquilo bom e eu queria fazer mais. Então eu dizia que eu vou me aperfeiçoar, eu vou me dedicar, vou me aperfeiçoar, vou me dedicar para fazer mais ou para fazer melhor. Eu fui indo e aí já estava marcado os primeiros passos para Deus. Já estava na presença de Deus, mas aí mais companhia, os colegas, os amigos, e criavam divisão entre eu e Deus. E que era uma barreira, obstáculo para mim poder avançar ou firmar os meus pés na rocha e adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa é a primeira parte do meu testemunho. Acompanhe, vai indo partilhando. Dentro em breve, eu darei a continuidade mandando na segunda parte do meu testemunho. Deus abençoe a tua vida. Paz.